Olá pessoal, estamos entrando, boa tarde. Se estiverem me ouvindo bem, me dá um ok, por favor, se a imagem estiver legal. Joia. Legal. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde. Tá com a imagem legal aí, pessoal? O áudio tá legal? Qualquer coisa já vai avisando aqui. O professor Alisson já está entrando. Assim que ele entrar, a gente já divide a tela aqui, beleza? O pessoal que está entrando agora, se a imagem estiver legal, dá um toque. Está tudo ok. Legal, obrigado. Olá. Ó o Riva aí. Fala, Rivaldo, tudo bom, cara? Obrigado aí pelo prestígio. Show. Vamos esperar o pessoal. Quem sabe um sorteio, hein, no final das lives, hein? Uma sugestão boa essa, hein? Esperando aqui o professor Alisson entrar. Assim que ele entrar, a gente já divide a tela aí pra gente estar começando a nossa live. Legal. Falando um pouquinho aqui qual é o objetivo das lives, né? A gente está compartilhando informações entre os profissionais, quais são os benefícios das bandagens nas suas diversas áreas. Então a ideia é estar compartilhando o mesmo conteúdo e trocando informações por aqui, tentando solucionar perguntas de vocês, curiosidades. Vamos ver se o Alisson entrou aqui. Porque a Alessandra está aqui também. Oi, Alessandra, tudo bem? Semana que vem é a nossa live, hein? Vai ser bem bacana também, sobre os benefícios das bandagens na fisioterapia pélvica. Vai ser um assunto bem bacana. Então já notem aí na agenda. Terça-feira, dia 21, às 15 horas, a gente vai ter a live com a doutora Alessandra. Legal, esperar o professor Alisson entrar. Vamos ver. Já está aqui, vou chamar ele. Joia. Oi, Opa, Alisson, tudo bom, cara? tudo jóia. Então tá, joia, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo direitinho, tá tudo tranquilo aí? Tá, tudo jóia. A imagem sua tá boa, o som tá Beleza, bom também. Legal, jóia. pessoal, se puderem dar um ok aí, se as imagens e o som estiver bom aí, dá um toque aqui pra gente. Legal. Vamos lá, antes de mais nada, Alisson, obrigado aí por ter aceitado o convite aí do bate-papo. A gente já se Tô, conhece há algum tempo, já trocamos umas ideias, mas falando assim em vídeo também é a primeira vez, só nos falamos por telefone isso, e pelo WhatsApp. É exato. um prazer estar aqui com você, aqui conosco aqui na live. Esse o prazer é meu. Eu venho acompanhando, né, as lives que você vem fazendo. As que eu não consigo assistir no horário, eu assisto, dou uma olhada no YouTube depois que você posta, né? Legal. Então conteúdo bem interessante. Eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo esse período para fornecer informação, fornecer conhecimento, né? Que depois que a gente puder voltar a ter um contato mais próximo, as coisas ficam mais fáceis, né? Da gente direcionar e espalhar ainda mais, botar em prática esse conhecimento. Com certeza. O objetivo é esse, dessas lives que a gente está fazendo. A gente está tentando mostrar para os profissionais que hoje 98% das pessoas que nos seguem aqui no perfil do Instagram são profissionais da área da saúde, né? E a ideia é essa, a gente pegar cada profissional da sua área e saber qual é o benefício da bandagem na sua especialidade. Então a gente já falou com fisioterapeutas esportistas, quiropraxista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo na área de estética. Então a ideia é a gente tá compartilhando mesmo informação. E para mim, eu não sou profissional da saúde, mas como eu trabalho com as bandagens, para mim está sendo super válido para eu estar aprendendo também sobre os profissionais que utilizam as bandagens, para eu estar sempre também melhorando o meu produto e atendendo da melhor forma possível, né? Exato, eu acho que
que todo mundo que trabalha de alguma forma com um produto tem que ter o conhecimento, tem que saber, por mais que, por exemplo, sua área possa ser mais uma área comercial, mas quanto mais você souber sobre os produtos que você oferece, eu acho que só tem a crescer, né, tanto o negócio quanto a comunidade como um todo, né? Eu acho que Claro, informação nunca é demais. com certeza. Beleza, o pessoal já está entrando aqui, então vamos começar. Queria que você se apresentasse um pouco aqui, falasse quem é o Alisson, qual a sua experiência, para o pessoal te conhecer um pouquinho. E até vai ter um pessoal que está entrando aí nas lives, que a gente até tem um time de vôlei master, que a gente joga os torneios brasileiros, tudo. Então um monte de gente vai Beleza, vir, já estão as perguntas aí, já me mandaram pelo WhatsApp aqui, eu falei, entra lá na live que a gente vai estar respondendo ótimo, todas. Vamos beleza. lá. Vamos lá. Bom, meu nome é Alisson Zuin, né? Eu sou fisioterapeuta desde 1997. Me formei na Faculdade de Ciências Médicas em 1997, aqui em Belo Horizonte. E a partir de 1998 comecei a me especializar em fisioterapia esportiva e já comecei a trabalhar com fisioterapia esportiva, né, no mesmo ano. Trabalhei inicialmente com o CENESP, né, que é o Centro de Excelência Esportiva daqui da UFMG, trabalhando dentro do Laboratório de Prevenção de Lesões. Depois, através do laboratório, eu fui direcionado para alguns outros trabalhos, né? Eu trabalhei aqui em Belo Horizonte também. E, posteriormente, comecei a trabalhar com a Seleção Brasileira Juvenil Masculina de Vôlei. Fui convidado por um Certo. professor para trabalhar com ele lá e acabei ficando. Depois que ele saiu, eu continuei e desenvolvi meu trabalho na CBV até o ano de 2015. Então foi de 1998 a 2015 que eu fiquei Certo. trabalhando com as categorias de base. Então passaram por mim vários atletas do vôlei de várias épocas, né? Então eu peguei atletas em início de carreira, né, categoria de base, como o próprio William, que jogou muitos anos aqui no Cruzeiro, estava jogando no SESI, como Rodrigão, como atletas como André Nascimento, Dante, todos eles foram meus atletas juvenis, né? E Certo. desde então, várias gerações que hoje compõem a seleção brasileira passaram, né, pelas categorias de base e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. Que Também legal. desenvolvi um trabalho de docência de nível superior com uma faculdade aqui, com a Faculdade de Fazé. E depois de um período que eu estava dando aula, eu fui contratado por uma equipe de vôlei, primeiro vinculada à Faculdade Universo. Depois eu saí dessa equipe, fui para o Sada Betim, e o Sada Betim, no Certo. final do ano, se vinculou ao Cruzeiro, criando o Sada Cruzeiro Vôlei. Então, estou lá Certo. desde 2008 até hoje em dia. É o multicampeão, né? A gente já teve um bom desempenho nesses anos todos aí, com vários títulos Sim. nacionais e internacionais, né? E tudo corre bem até hoje, né? Assim, a gente tem uma equipe que está sempre disputando as primeiras colocações e cada ano que passa a gente tenta se aprimorar e melhorar ainda mais o desempenho, né, no nível nacional e no nível mundial também. Ah, com certeza. E a estrutura é muito boa também do Cruzeiro, né? De profissionais, tanto da saúde, eu acredito, Exato. para chegar no nível que vocês chegaram e que estão se mantendo, com certeza a estrutura deve ser excelente. Até a parte de saúde, assim, você pode até falar um pouquinho para a gente, que a gente tem até os profissionais aqui, que com certeza vocês devem se conversar, trabalhar tudo em equipe para chegar no objetivo que vocês chegam em todas as competições, né? Exato. Não tem maneira da gente trabalhar no alto nível se não for com uma equipe transdisciplinar. É mais do que inter, mais do que multi, né? Um tipo de trabalho que todos nós temos que
trabalhar em conjunto o tempo inteiro, com decisões tomadas em conjunto, sempre visando o bem-estar do atleta e fazer com que ele possa desempenhar o seu melhor a maior parte do tempo possível. Esse é o mote da fisioterapia esportiva no mundo inteiro, né? Fazer com que o atleta possa desempenhar o seu máximo a maior parte do tempo. E lá no clube, pela possibilidade que a gente tem, pela abertura que a gente tem com os outros profissionais e pela total transparência em todas as áreas de convívio, as áreas de contato com o atleta, fica mais fácil da gente conseguir esses objetivos. Então, quando a gente percebe que um atleta precisa ser afastado ou quando o treinador detecta alguma coisa em algum atleta e pede para a gente desenvolver um trabalho junto, estamos sempre fazendo os trabalhos em conjunto, principalmente com a preparação física, mas também com a parte técnica específica. O tempo inteiro estamos em conversa, em discussão. Todos os dias a gente tem 2 briefings, né, antes do treino da manhã, antes do treino da tarde, para discutir a situação de atletas em específico e traçar mais ou menos o planejamento do dia. Então é bastante coisa que a gente faz o tempo inteiro, focados primeiro na prevenção das lesões, segundo na melhora do desempenho em algumas situações e terceiro, quando ocorre algum tipo de lesão que o atleta acaba tendo que ficar afastado, a gente trabalha fazendo de tudo para que esse atleta volte o mais rápido possível com segurança e dentro das possibilidades. Legal, show de bola. Por isso que vocês estão aí onde estão, né? Onde estão chegando. Vamos lá. A gente está sempre entrando mais enquanto ainda deixam, a gente vai indo. Show. Vamos entrar mais ou menos no tema da live, que é os benefícios das bandagens elásticas e hiperelásticas. Eu acho que para a gente começar um pouco, bater o papo, para conversar com o pessoal, se você puder explicar para a gente qual é a diferença entre as duas bandagens, uma elástica e uma hiperelástica. Tá. As bandagens elásticas, elas por si só existem duas categorias, né? São aquelas bandagens funcionais com um coeficiente, com um conteúdo de elasticidade que tem um efeito terapêutico específico, por exemplo, no trabalho dentro de situações sensoriais ou para inibição ou para estimulação de grupos musculares. Existem as bandagens elásticas que são compressivas, tipo as bandagens coesivas, né? E tem ainda, eu falei duas, mas na verdade são três, uma terceira categoria, que é o tipo de bandagem de estabilização, mas com coeficiente elástico, né? Que essas bandagens, elas são bandagens complementares aos sistemas de imobilização. Então, na verdade, é uma bandagem rígida, que não tem propriedade terapêutica, a não ser o bloqueio de articulações. E por ela ser elástica, ela se adapta melhor em membros mais que tem um volume que modifica, né? Então, por exemplo, em ventres musculares, em situações de excesso de edema, né? E mais especificamente as bandagens elásticas que têm uma relação com o conceito da kinesiotaping, que são as bandagens do tipo KT, que a gente fala, que existem várias marcas, inclusive a Movitape distribui um tipo de bandagem dessas que eu inclusive venho utilizando no clube, acho que é uma bandagem de excelente qualidade. A gente trabalha com essas bandagens dentro do conceito da kinésio, que são bandagens de estimulação sensorial que podem gerar inibição, estimulação ou ainda drenagem, por exemplo, de edemas e hematomas. Já as bandagens hiperelásticas são bandagens que elas elas vêm do conceito da Dynamic Taping, que foi o conceito criado pelo Ryan Kendrick, que é um fisioterapeuta da Austrália, da Universidade de Queensland, que utiliza os princípios da elasticidade das bandagens para acelerar e desacelerar o movimento, ter um controle de braço de alavanca de forma a armazenar energia durante o estiramento do braço de alavanca e devolver energia ao sistema durante o movimento concêntrico ou aproximação do braço de alavanca.
Então, a Certo. diferença básica entre a hiperelástica e a elástica é que a hiperelástica ela vai trabalhar em cima dos braços de alavanca com conceito biomecânico. E as elásticas Certo. vão trabalhar muitas vezes com um conceito mais sensorial e de estimulação e indiretamente acabam afetando o movimento. As bandagens elásticas, elas têm um coeficiente de elasticidade limitado. Quando você estira a elástica a 100% do seu comprimento, da sua possibilidade de comprimento, ela se Sim. transforma numa bandagem rígida, porque ela tem uma trama de algodão entremeada por fibras elásticas. Então, ela obtém essa extensibilidade máxima e um ponto de bloqueio. Com isso, você Certo. pode utilizar também a bandagem elástica com propriedades mecânicas, que para isso você tem que atravessar pelo menos um braço, uma articulação, para controlar 2 braços de movimento. Entendi. As bandagens hiperelásticas, você tem a possibilidade de gerar estabilização através da correção e através da indução de estabilização por força. Seria a indução de forças no sentido central, de forma a fechar um pouco mais, deixar a posição da articulação numa posição close packed, né, que seria uma articulação mais fechada, e com esse fechamento acaba se gerando um pouco mais de estabilidade também. Então, ela Certo. também serve para estabilização quando utilizados estes princípios. Então, basicamente, a diferença das duas é a quantidade de elasticidade e qual a utilização dessa elasticidade no efeito terapêutico que a gente deseja. Entendi. E você consegue mesclar os tratamentos usando a bandagem elástica com a bandagem hiperelástica? Sim, as bandagens elásticas elas podem ser utilizadas com os princípios sensoriais e as suas características de aplicação, e sobre elas podem ser aplicadas as bandagens hiperelásticas. Tá? Entendi. As bandagens. Eu falo das hiperelásticas em geral, mas eu só trabalho com a Dynamic Tape. Mas eu sei que tem outras Certo. marcas que eu ainda não conheço, tá? Mas a Dynamic, por ser a bandagem com a qual eu entrei em contato mais cedo, me formei Sim. instrutor, né? Sou instrutor desde 2013, todo o meu conhecimento é derivado do trabalho com a Dynamic Tape. Ah, entendi. Legal. E então os benefícios são diferentes entre uma e outra, né? Então elas podem trabalhar juntas para chegar num objetivo, mas cada um tem o seu objetivo, né? Exato. Um princípio que a gente utiliza durante o trabalho com as bandagens hiperelásticas é o princípio de que a dor ela não está, ela não é simplesmente um acontecimento. A dor não tem a ver especificamente com a quantidade de dano de um tecido, com a extensão de um problema, né? Os tecidos, em geral, eles não falham por causa dessa dor. A falha acontece por causa de uma incapacidade de tolerar uma determinada carga. Então, Certo. quando nós vamos trabalhar com a Dynamic Tape, a gente trabalha com o princípio de controle de carga, seja Certo. através da absorção de energia durante uma fase excêntrica, se o músculo está com dificuldade de realizar um controle de movimento na fase excêntrica, ela vai desacelerar. E se ele tem uma Certo. fraqueza na fase concêntrica, ou seja, na produção do movimento especificamente, ela vai somar essa energia armazenada como se fosse uma mola ao movimento. Então, uma somatória de 2 vetores no sentido do movimento. Então, por isso ela vai trabalhar. Mas, em alguns casos, a gente tem componentes neuropáticos, de nociceptores extremamente estimulados. Então, a gente pode tentar utilizar as bandagens elásticas para diminuir a sensibilidade dolorosa de uma determinada área. Então, a gente trabalha a dor em 2 focos. Através da Certo. diminuição da sobrecarga e através do efeito sensorial direto que a gente vai ter, por isso da combinação dos 2 tipos de bandagem. Ah, entendi. E o, no caso da hiperelástica,
ela trabalha também a dor, que nem a elástica, ou ela trabalha mais a parte de movimento, a parte de biomecânica, ou também, eu tô com uma dor aqui, eu vou optar pela bandagem hiperelástica? A hiperelástica ela vai trabalhar a dor que estiver relacionada com uma disfunção de movimento, com uma sobrecarga, com um mau alinhamento articular. Certo. Nessas situações a gente vai conseguir um efeito positivo na dor. Só que o efeito na dor é sempre secundário à melhora do padrão de movimento, melhora da exigência em cima de uma unidade musculotendínea ou em cima de uma articulação especificamente falando. Entendi. E conta pra gente algum caso assim que você tenha usado tanto a bandagem elástica ou a bandagem hiperelástica e o resultado que você teve, assim, alguma lesão, um exemplo de alguma lesão que você usou, ou no ombro, no bíceps, enfim, algum exemplo do uso da bandagem. Bom, eu utilizo em muitas situações a hiperelástica, por exemplo, como você citou, o complexo do ombro. A gente sabe que a avaliação do quadro doloroso no ombro do paciente pode nos indicar vários caminhos de tratamento. Então, muitas vezes a gente observa que o atleta ou o paciente tem uma disfunção da cintura escapulotorácica, uma dificuldade de controle escapular. Então, a gente pode usar a hiperelástica para controlar melhor o movimento da escápula. O paciente tem uma escápula alada, tem uma fraqueza de trapézio inferior, por exemplo, a gente pode utilizar a bandagem com a articulação posicionada, ou seja, com a escápula posicionada da melhor maneira, e aí ela vai restringir a quantidade de movimento que ela tem, de hipermovimento, que a musculatura não consegue controlar, e vai usar esse recolhimento elástico para colocar essa escápula no lugar. Então, por exemplo, essa temporada eu tive um atleta que ele tinha essa disfunção, ele era um oposto, ele tinha essa disfunção e num determinado momento ele acabou lesionando, tendo um impacto agudo no intervalo de uma semana que a gente tinha 2 jogos importantes. Então, o que eu fiz? Além de trabalhar toda a parte de exercícios de reabilitação, a parte de terapia local, que a gente fala muito, né, com a utilização de medidas físicas, de eletrotermoterapia, eu trabalhei com uma técnica que a gente chama de descarga de quadrante superior, com a Dynamic, que ajudou a tirar um pouco da carga e ele fazer os movimentos com menos sobrecarga. E utilizei uma outra técnica, que era uma técnica de controle do movimento de rotação interna, para diminuir a velocidade com que ele realizava a rotação interna e, ao mesmo tempo, durante o movimento de armar para o ataque, que ele tem que entrar em flexão de ombro, o braço já estava um pouco mais rodado na posição de rotação externa, gerando um impacto menor, né, abaixo da acromioclavicular. E isso fez com que ele tivesse muito menos dor exatamente na hora que eu colocava a bandagem. Então eu sabia que eu estava num caminho certo. Então eu fazia isso, fazia os exercícios de fortalecimento e mandava ele para os treinos e jogos. E na mesma semana, ele lesionou numa terça-feira, a gente tinha um jogo na quarta e outro jogo no sábado. Ele já pôde jogar na quarta-feira e no sábado ele acabou sendo titular, sendo o maior pontuador da partida, sem nenhuma queixa. Né? E várias outras vezes eu já utilizei, por exemplo, a bandagem elástica simples para controle de edema pós-entorse de tornozelo, me ajudava bastante. Algumas técnicas que eu usava, tiras mais finas, tipo fan, que a gente fala, né? Aquelas técnicas que parecem tipo um polvo, a gente direcionando para o sentido do hematoma, ajudava bastante a fazer a drenagem desse hematoma, e também associando com uma técnica de cobertura com a hiperelástica, eu tirei bastante a tensão de cima dessa área de hematoma e facilitei o trabalho de drenagem do hematoma e do edema residual dessa entorse. Entendi. E eu acho que até no início da temporada, eu estava até assistindo alguns jogos pela televisão e tinha o coach, né? Que ele estava com a bandagem elástica aqui no pescoço. Aquela aplicação lá foi devido ao quê? Assim,
Ou uma tensão, coisa assim? Ele é um atleta que ele tem uma disfunção do ombro também, tá? Já passou por algumas cirurgias de ombro e ele, para a execução dos movimentos, acabava tendo uma sobrecarga de trapézio superior, né? Por causa Certo. de uma deficiência que foi corrigida com cirurgia na musculatura interna, né? Do manguito rotador, e ele acabava utilizando um pouco mais a musculatura do trapézio superior para iniciar os movimentos. Então, com frequência, ele tinha quadro tensional, principalmente em trapézio. Tá? Então, eu utilizei aquela técnica como uma técnica de inibição para diminuir um pouco essa rigidez e tentar diminuir um pouco a ação do trapézio superior durante o movimento de elevação do ombro. Durante o jogo, ele relatou uma melhora boa, considerável com isso. Mas isso foi uma medida que eu fiz para o jogo. A bandagem eu continuei utilizando algumas vezes, mas ela é um coadjuvante ao meu tratamento. Certo. O que a gente também conversando, e isso é consenso em todos os profissionais, que só a bandagem não faz milagre, né? Tem que ter o conjunto de tratamento para você estar chegando no resultado que seria a cura da lesão ou da prevenção. Então, até falando, pessoal, que não é só a bandagem que resolve, né? Exato. A bandagem ela é sempre uma ferramenta para complementar o nosso tratamento, tá? Ela é um coadjuvante que ela deve ser aplicada sempre segundo os princípios de raciocínio clínico, tá? Quando o Thiago Vilela fez a live na semana passada, ele falou muito em cima disso do raciocínio clínico, e é verdade. Não adianta a gente aplicar a bandagem tendo em mente apenas a técnica. A gente tem que ter em mente a aplicabilidade da técnica em cima do nosso objetivo. Então, por exemplo, se a gente avalia o paciente, como eu citei o caso, né, do paciente de ombro, avaliei, percebi que ele tinha uma disfunção de controle escapular e uma disfunção do controle da rotação. Eu vi que uma técnica que pudesse ser efetiva para esses dois movimentos poderia ser interessante para o caso lá. Aí eu fiz a técnica, fiz o teste. Realmente atingiu o meu objetivo? Mantive. Se não tivesse atingido, eu teria que retirar a bandagem e fazer uma nova técnica. Tá? Então, sempre ela vai ser relacionada com a sua avaliação e com a sua, com a sua habilidade em cima de uma determinada lesão. E a maioria dos profissionais também comentando que você tem que analisar a causa, né, do problema, não necessariamente o problema em si, né? Só um minutinho. Oi, acende a luz para mim. Tá. Repete, por favor, Ricardo, que eu perdi aqui. Não, foi um consenso entre os profissionais que eu conversei, que você tem que analisar a causa do problema, a causa da dor, não necessariamente o ponto, né? O porquê que está doendo e tudo, que nem você comentou agora pelo raciocínio científico da lesão, enfim. Clínico, exatamente. Clínico, exato. Desculpa. Sempre a gente tem que fazer uma avaliação da situação, pegar essa avaliação e ver em qual ponto específico a gente pode se beneficiar do uso de uma bandagem, seja ela qual for. Ela pode ser uma bandagem rígida, elástica, hiperelástica, uma bandagem compressiva. A gente pode misturar todos os conceitos ou pode até optar por não usar nada. O importante é você ter o raciocínio bem definido, né? Você fazer uma boa avaliação e direcionar legal isso daí. Além do raciocínio, também deixar claro assim, para os profissionais que não é porque você é um profissional de saúde que você já pode ir aplicando as bandagens, né? Você tem que estar se formando, se especializando para saber usar. Sim, o profissional da saúde, sim, já tem o conhecimento do corpo humano, mas você tem que ter a formação, né? Exato. Cada um dos tipos de bandagem que a gente utiliza tem uma formação específica.
para o uso normalmente de bandagens rígidas, a gente vai muito em cima do pensamento de bloqueio de movimento. Então a gente tem que entender da cinemática de uma articulação, no mínimo, né? Nos princípios nos princípios das bandagens elásticas, a gente tem que nos nortear em cima do conceito da ação da musculatura e da aplicação para uma inibição, para uma facilitação. Então, existe uma formação em cima disso. E na hiperelástica, na Dynamic Tape especificamente, existe uma formação, né, completa que a gente oferece. Hoje a gente oferece de duas formas. A gente oferece a formação 100% presencial e uma formação com um curso online que a gente vai complementar oferecendo ainda um conteúdo prático posterior, né, para fazer uma modalidade de curso só para aqueles que fizeram a formação online utilizarem a bandagem com mais segurança também. Entendi. E a bandagem ela é hiperelástica, ela tem a elasticidade pelos 4 cantos, né? Exato. Só para as laterais legal. Eu tenho uma peça aqui que ela é uma peça da Dynamic que ela tem essa característica que você pode observar. Então, por exemplo, se eu tracionar a bandagem para cima, né, no sentido longitudinal, ela estende da mesma forma. Se eu tracionar transversal, ela também estende. E se eu tracionar na diagonal, ela também estende. Então, com isso, a gente tem uma menor limitação dos movimentos na maior parte dos casos. Quando a gente acaba sobrepondo as bandagens, o que ocorre muito com a hiperelástica, é que a gente pode fazer técnicas utilizando combinados, várias camadas, vários sentidos de aplicação. Isso pode trazer alguma limitação de amplitude, mas muitas vezes essa limitação de amplitude é desejada. Entendi. A elasticidade da hiperelástica equivale à elástica também? Ou não? Ela maior. É mais tensa? Ela é mais elástica. A elasticidade é maior. Por exemplo, enquanto com a elástica normal você atinge entre 60%, até alguns modelos 70% do seu comprimento inicial, a hiperelástica você atinge o dobro tranquilamente, tá? Ela dobra de tamanho tranquilamente e ela não tem uma sensação final rígida. Então você pode continuar estirando, que ela vai continuar sendo deformada e aumentando esse comprimento, né? Entendi. E o conceito de âncora da hiperelástica é a mesma da elástica, sem tensão? Ou se usa tensão na hiperelástica? Na hiperelástica sempre as âncoras sem tensão. E uma diferença básica é que você vai aplicar a hiperelástica sempre com a tensão mínima durante toda a sua aplicação. Não vai aplicar frouxa, né? Por exemplo, a bandagem sem a cobertura de papel, ela tem essa característica, ela fica frouxa. Quando você vai aplicar, você aplica ela tensionada, ela fica como se fosse um couro de tambor. Certo. Como você aplica a bandagem em posição encurtada, então, por exemplo, se você vai aplicar no bíceps, você aplica nessa posição, nesse sentido. Okay. Aí, quando você estende o cotovelo, o que acontece com a bandagem? Ela estica. Certo. Esticou, ela vai absorver energia como energia potencial elástica e durante a flexão do cotovelo, ela vai devolver essa energia como energia cinética, somando ao movimento gerado pela contração do bíceps. Então, a gente tem uma somatória de vetores no sentido de um movimento, facilitando esse movimento. Entendi. E a tensão dela não é tão forte que faça você ter que ficar fazendo força para não dobrar o braço. Nesse exemplo. Pode até ser. Se você colocar várias camadas, ou dependendo do tipo da bandagem, por exemplo, essa outra daqui é uma bandagem hiperelástica da Dynamic que ela tem um componente de rigidez maior. Se você colocá-la numa posição muito encurtada,
ela vai limitar o movimento, sim. Você vai ficar com o repouso nesse sentido. Uma das premissas para uma boa aplicação das técnicas da Dynamic é você ter uma alteração do posicionamento inicial. Então, se você vai colocar a bandagem, por exemplo, para facilitar o movimento de flexão plantar, né, aquele movimento de acelerar o carro, quando você termina de aplicar e compara o membro bandado para o membro não bandado, você tem que ter uma diferença. O membro que você bandou, ele tem que estar em mais flexão plantar do que o outro. Tá? Porque o que acontece é que durante o movimento de dorsiflexão, que o paciente vai posicionar na posição normal, ela vai armazenar energia e durante a execução da flexão plantar, seja para caminhada, para corrida, para salto, ela vai ter essa somatória de forças e vai facilitar um pouco esse movimento. Ah, legal. Show. Vamos ter o Rafael aqui, ele fez uma pergunta. Aqui, Zui, você usa bandagem de tornozelo em atleta de vôlei, mesmo que não existiu algum histórico de entorse ou de dor? Ou isso fica por conta de crença ou vontade do atleta? Um abraço, Bordalo. Já mandei um abraço por escrito aqui. É um grande fisioterapeuta, amigo meu. Grande mesmo. Só não é grande de tamanho. Mas o Bordalo trabalha também com atletas de vôlei de praia. Eu uso as técnicas de Dynamic em atletas que têm alguma queixa de instabilidade, né, de instabilidade de tornozelo. Então, se o atleta não tem uma queixa de instabilidade, eu evito fazer a bandagem. Se o atleta, por exemplo, ele não tem histórico de entorse, eu uso muito a ideia de você não intervir e trabalhar só no preventivo como uma forma de fortalecer a musculatura, deixá-la pronta para uma situação de aumento de demanda e trabalhar o sensório motor para diminuir a possibilidade de uma entorse ser um pouco mais severa. Né? Eu costumo trabalhar muito dessa forma. Se o atleta teve a primeira entorse, aí eu já busco alguma forma de estabilizar. Então, eu intensifico os trabalhos. Durante um período, eu uso a estabilização, por exemplo, rígida, com bandagem rígida. Depois, eu desmamo, passo para uma estabilidade com a hiperelástica, que ela vai ter uma mobilidade, mas vai desacelerar. E depois, eu deixo com a elástica, que tem uma possibilidade menor de controlar esse movimento, para o atleta ter a sensação e utilizar mais a própria musculatura. Né? Mas, de uma forma geral, eu prefiro que o atleta que não tenha instabilidade, que não tenha uma queixa, ele não utilize nada para fazer essa estabilização. Entendi. Porque pode até trabalhar o psicológico, né? Eu não tenho dor, mas se eu coloco, eu não vou ter, né? Também tem isso. Como assim? Traçando um paralelo, por exemplo, entre o vôlei de praia e a quadra. Muitos atletas que têm alguma sensação diferente no tornozelo, eles acabam optando por usar um tênis, por exemplo, de cano alto. Esse tênis de cano alto, ele não estabiliza de forma alguma, mas o atleta se sente mais apertado, se sente um pouco mais confortável, tem um pouco mais de confiança. Então ele consegue jogar. Se ele está com tênis de cano baixo, por mais que o tênis não estabilize, ele não consegue jogar. Aí nessas situações, por exemplo, o cara fala assim, putz, hoje eu estou sem meu tênis, o que eu faço? Aí eu faço uma bandagem para dar para ele um pouco mais de fechamento, né? Às vezes para deixar numa posição mais fechada da articulação e dar um pouco mais de sensação de estabilidade. Isso eu posso fazer também. Ou às vezes eu utilizo uma bandagem que tenha que seja fácil de aplicar, que ele sinta que deu esse aumento dessa estabilidade ou dessa compressão e deixo ele trabalhar normalmente. Entendi. Uma pergunta aqui do Davi. O Davi, ele até joga vôlei também no Massa, ele tem 40 e poucos anos, 42 anos. Ele teve uma lesão de Hill-Sachs no ombro, né? E fora essas outras lesões aí que ele até digitou aqui. Nesse tipo de lesão, eu sei que você teria que olhar, avaliar. Seria mais indicado uma bandagem elástica ou uma rígida? Uma hiperelástica? Olha, nessa situação aqui, quando ele tem Hill-Sachs,
normalmente está relacionado a uma instabilidade grande, né? A Hill-Sachs está relacionada com uma luxação. Se ele precisa de muita estabilidade, se o ombro é muito instável, eu optaria por uma bandagem rígida para evitar essa luxação. Mas eu posso também utilizar alguma técnica da hiperelástica combinada com a rígida para limitar amplitudes extremas de movimento. Por exemplo, normalmente quem tem uma instabilidade anterior do ombro, nessa posição aqui, quando a gente faz essa abdução com rotação externa e extensão do ombro, a gente acaba, a abdução horizontal, a gente acaba expondo a pessoa a uma instabilidade maior. Então, o que a gente faz? A gente reduz um pouco a amplitude do movimento, utiliza a rígida num momento mais confortável e vai depois reduzir completamente a amplitude de movimento e utilizar a hiperelástica por cima. O que vai acontecer? A hiperelástica vai desacelerar até o momento de bloqueio e a rígida vai bloquear no momento final. Então, você tem a ação combinada das duas bandagens, né? Então, isso pode ser feito. No caso dele aqui, essa é na situação da Hill-Sachs. Todas as outras lesões, da inserção do bíceps, lesão parcial do supraespinhoso, cada uma tem uma indicação de um tipo de bandagem, mas a conjunção de todas elas é que ele precisa trabalhar melhor a capacidade da musculatura dele fazer o controle dos movimentos do ombro. Então, por exemplo, ele tem que aumentar a capacidade de rotadores laterais e mediais, tem que melhorar a capacidade do próprio deltoide, fibras anteriores, médias e posteriores, para aumentar um pouco a estabilidade do ombro, no caso da instabilidade. Trabalhar bastante a capacidade de absorção de carga e de estiramento, por exemplo, em cima do bíceps, em cima da inserção da musculatura no lábio do glenoide. Então, a gente teria que fazer uma análise do movimento dele como um todo para discutir a melhor forma de aplicação de bandagem. Eu tenho vários atletas que têm lesões similares ou combinadas como ele teve e acabam utilizando bandagem em algum momento, ou a gente passa por algum tipo de órtese, né, que a gente também pode utilizar uma órtese de conteúdo viscoelástico para absorver um pouco esses movimentos. Ah, legal. Viu, Davi? Então tem uma... Sempre lembrando de fazer o trabalho de fortalecimento e todo o trabalho de terapia junto. Tem solução, viu, Davi? Só ter uma luz no final do túnel. Exato. Legal. O André está fazendo uma pergunta aqui. Um atleta de vôlei com constante valgo dinâmico, qual o tipo de bandagem usar para evitar o geno? Nesse caso, eu utilizo técnica com a Dynamic, que é uma técnica de controle da rotação interna. Eu ajudei o desenvolvimento de um trabalho com essa aplicação de bandagem em atletas de vôlei feminino do Minas Tênis Clube. Ajudei a criar a bandagem, a aplicar a bandagem, e a Natália Bittencourt, a Marcela, outras fisioterapeutas também lá do Minas fizeram a análise e chegaram à conclusão que essa técnica pode diminuir em até 50% a quantidade dessa alteração, do valgo dinâmico, né, alteração em cima do plano frontal. Né, então, essa técnica que eu faço, um posicionamento em rotação interna, extensão de quadril e abdução, e aplico a bandagem espiral para controlar essa quantidade de rotação interna, ela é muito eficaz. Tá? Faço isso com a hiperelástica normalmente de 7,5 centímetros em camada dupla. Certo. Legal. E agora até uma dúvida pessoal, assim, na condromalácia patelar, nível 4, a bandagem rígida é mais indicada do que elástica ou não? Depende do que você for fazer, de quanta amplitude de movimento você for utilizar. Né? Por exemplo, para o dia a dia, que você tem necessidade de pequenas amplitudes de movimento, mas vai se
vai se beneficiar de um reposicionamento patelar, por exemplo, uma aplicação de uma bandagem rígida com técnica de McConnell, ela vai ser muito bem aplicada, muito bem aceita e com várias evidências positivas na literatura, né? Para a disfunção patelofemoral, as bandagens de McConnell têm nível A de evidência em várias publicações. Mas se você precisa de mais amplitude de movimento, por exemplo, para subir e descer muita escada, se você precisa fazer muitas caminhadas ou envolver algum tipo de agachamento, você precisa de amplitude de movimento. E a McConnell acaba bloqueando muitas vezes. Então eu sugiro você utilizar alguma técnica que ou você utilize a hiperelástica, no caso a Dynamic, ou fazer uma técnica que combine a elasticidade, fazer uma bandagem elástica simples, com a rigidez bloqueando no ponto de maior movimento. Entendi. Não, show. E fala um pouquinho, Zuid, sobre o curso da Dynamic que você ministra, porque eu até conversei com alguns profissionais antes, quando eu divulguei a live, muitos me perguntaram sobre o curso de Dynamic, onde pode fazer, se agora com essa pandemia, com certeza presencial não tem, né, a curto prazo. Mas fala um pouquinho sobre os cursos. Olha, a gente tem na Dynamic duas modalidades, como eu tinha falado, duas modalidades de curso. A modalidade 100% presencial, que hoje temos 4 instrutores no Brasil. Então, nós fazemos um curso de 16 horas presencial. Fazemos cursos para áreas específicas. Então, por exemplo, um curso de bandagens de Dynamic aplicada à neurologia, Dynamic aplicada a disfunções de neuropediatria, pediatria normal, e temos também algumas aplicações para que a gente vai utilizar um misto, por exemplo, só criança, só idoso, a gente mistura um pouquinho. Legal. E a gente pode fazer também, que a gente desenvolveu, o curso de Dynamic 100% online. Como é que é essa modalidade? Eu filmei um curso inteiro, aplicações específicas, fiz o conteúdo teórico em separado, todo por módulos, e acrescentamos alguns bônus de revisão de biomecânica, de fundamentação de carreira, enfim, é um curso bem completo que a gente somou vários conhecimentos em cima disso. Então, é um curso que dá mais de 20 horas, que você tem acesso por um ano inteiro, e ele está disponível para compra no portal da LoopMed, né, ou através do próprio Instagram da LoopMed, que eu vou deixar escrito aqui. E pode ser comprado pelo site da LoopMed também, ou pelos contatos diretos que pode procurar no próprio site ali, loopmed.com.br. Você encontra você encontra os links e os contatos telefônicos para poder fazer a compra. Legal. E quais especialidades da área da saúde que pode estar fazendo esse curso? Por uma determinação do Conselho Regional de Fisioterapia, eu só posso dar curso. Só uma mudança. A Nívia está falando aqui agora, que agora o online não tem vencimento. Então, você comprou, tem acesso vitalício. Tá? Então, legal. Sei que eu não sabia. Uma coisa boa. Aproveitando que a Nívia está aí, eu vou pedir para ela colocar aí para vocês os links, tanto do Instagram e o contato do WhatsApp. Ela mesma pode escrever para a gente, né? Que aí já facilita um pouquinho. Me perdi. O que você tinha perguntado? Não, das especialidades. Você falou que só os fisioterapeutas, isso. Pelo CREFITA, eu só posso dar curso para as profissões que são regidas por ele. Então, para fisioterapia e terapia ocupacional. Mas estão fazendo formações para outras áreas poderem ministrar os cursos também, né, e terem acesso. Porque existem aplicações para as áreas de fonoaudiologia, que elas podem ser ministradas por profissionais habilitados.
Existem formações específicas para educadores físicos, né, aplicações que os educadores físicos podem fazer que não são da área de reabilitação, deixando claro que existe essa diferença. Sim. Tá? Quando o educador físico vai aplicar, ele vai aplicar segundo os princípios de treinamento. Então, nada Certo. relacionado. Tá? Por mim, eu diferencio bem o trabalho de reabilitação que o profissional de educação física fala que faz, do trabalho de reabilitação que nós fazemos. Não é reabilitação com o educador físico. É um complemento, uma sequência do trabalho. Isso sim eu acho que está dentro do escopo de cada profissão. Legal. Joia, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, se tiverem pergunta, aproveitem, hein? Aproveita que o especialista está aqui. Vou aproveitar aqui para mandar um abraço para a Joyce, que foi minha aluna também, Claro. que eu ajudei na orientação de monografia. Ela está aqui, né? Está acompanhando. Eu já mandei um abraço para o Rafa, né? Para o Bordalo, que é um companheiraço. O Serginho aqui falou, melhor Serginho. fisioterapeuta do planeta. O Serginho trabalhou comigo por muitos e muitos anos aqui no clube, né? Então a gente sempre fala, Certo. eu não sou o melhor, eu sou o segundo melhor, os outros estão na frente. Porque a gente tem sempre que correr atrás, não adianta achar que é bom ou não. A gente tem que estar sempre correndo atrás. Ele faz isso até hoje, porque ele sabe que se ele parar, se ele não evoluir, tem sempre alguém correndo atrás. Né? Não, com certeza. Está sempre atualizando para ajudar. Um abraço aqui para a Mônica também, que mandou um sinal aqui. Pro Índio. O Índio ele é técnico o Joãozinho vôlei também. Sim, o Joãozinho, o Índio se for o mesmo que eu estou pensando, eu já tive contato com ele. Né? O João Felipe de Paula, que é da equipe Montes Claros Vôlei, tá, do América Montes Claros, trabalhou com a gente muitos anos aqui no Estado do Cruzeiro também, estava aqui. O Marcelo Mendes, meu técnico, entrou aqui, não sei se ainda está na área, tá? E todo mundo aí que mandou um oi mais cedo, que eu já perdi, que é muito nome aqui. Foi prestigiada. Não, mas foi muito bacana. O Luciano Rossi também. O Luciano está lá em Nova York, passando aperto com o Covid, para funcionamento das clínicas dele aí. Tomara que tudo esteja correndo bem para ele aí também. Legal. Me tira uma dúvida. Você atende em clínica? Oi, Sabrina. Me fala uma coisa, você atende em clínica também ou só está com o clube? Aí em BH, aí em Minas. Aqui em BH. Eu não atendo em clínica porque eu não tenho muito tempo disponível. Né? Eu fico sempre em 2 períodos com os atletas, né? Então sempre estou precisando de dar um contato a mais, né? Às vezes eu tenho um horário, eu atendo domiciliar no horário do almoço, às vezes no final do dia. Trabalho também com prescrição de órteses específicas para joelho, para brace, essas coisas. Então eu faço alguns atendimentos em alguns outros horários, mas sempre utilizando ou a casa do paciente, eu vou na casa do paciente, faço a avaliação, ou eu marco na clínica de alguma pessoa ou em algum outro local que seja possível realizar a avaliação. Mas essa rotina de viajar muito, de trabalhar muito, de ter que dar muita atenção para o atleta, deixa pouco tempo disponível. Né? Então, eu acabo não atendendo tantos pacientes assim. Entendi. Até a Nívia aqui está agradecendo. A gente que agradece, Nívia, para estar aqui conosco, tá disponibilizando o material, os cursos também, porque o objetivo aqui dessas lives é a gente estar compartilhando mesmo as informações, o conhecimento, e para os profissionais cada vez mais puderem estar se especializando, né? Para estar podendo atender o maior número possível de pacientes, né? Isso aí. Eu lembrei de uma coisa. Tem no próprio portal da LupaMed, existe um outro curso online que eu montei, que é um curso geral de bandagens. Eu falo sobre bandagens rígidas, elásticas e hiperelásticas. Tá? É um curso que tem os princípios e algumas aplicações para algumas situações, que é interessante. É um curso rápido com algumas informações que pode te dar uma base até para você buscar alguma outra coisa. Quem tiver interesse, também olhar lá no portal da LupaMed, que tem algumas informações desse outro curso.
Joia, show de bola. Ô, Alisson, a gente tem mais 3 minutos Manda. só, senão o Instagram vai derrubar a gente. Então, eu queria Certo. até avisar o pessoal que essa live, eu acredito que até umas 18 horas já vai estar no nosso canal da Movitape no YouTube, que é Movitape Oficial. Ou tem o link aqui também no comentário fixo aqui que eu deixei. Então, quem perdeu, ou se caso alguém pergunte, não consegui assistir, só entrar lá no canal que a live vai estar salva lá, como todas as outras que a gente já fez, está lá também. Beleza? Então eu queria te Isso agradecer, aí. Alisson. Obrigado mesmo pela disponibilidade, pelo seu tempo. E se surgir alguma pergunta aqui para mim, eu repasso para você, ou se você Tá. autorizar, eu repasso, peço para o pessoal passar para você direto. Perfeito. E obrigado mesmo. E vamos ver se Obrigado no, você mais pela para frente a gente oportunidade. faz mais algumas outras. E parabéns aí pelo Vamos. trabalho. Valeu, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Agradeço todos aí a presença. Estou à disposição. Quem quiser me adicionar no Instagram pode direcionar as perguntas também para mim direto. As que forem postadas aqui depois, o Ricardo me encaminha também. E eu estou à disposição para conversar sempre que for necessário. Tá bom? O que vocês Joia. precisarem é só contar Beleza. comigo. Beleza. Ô, pessoal, se vocês puderem dar um print na tela aí, mandar pelos stories aí, marcar a gente agradece aí para tá mensurando aí a presença de vocês. Beleza? Obrigado, Alisson. Um Isso aí. abraço, viu? Valeu, gente. Um abraço para todos. Obrigado. Falou, pessoal. Tchau, tchau. E se Valeu. caso Tchau, alguém tchau. precise de bandagem, alguma coisa, tá o site também da Movitape aqui. Só acessar. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.